Olá, tudo bem? Estamos de volta com a nossa aula sobre direito da saúde e hoje nós iremos falar sobre competência para julgamento das ações contra operadoras de planos de saúde. É a nossa aula de número 5. Antes de continuarmos com a aula, eu quero desejar a vocês um feliz 2023, repleto de muito sucesso, saúde, paz e, é claro, alegria e, mais ainda, prosperidade. Eu estou gravando esta aula no dia 5 de janeiro de 2023, né, já nessa primeira semana, e quem não assistiu às 4 aulas anteriores, eu peço que assista e eu quero convidá-los a participar de um evento que eu vou fazer no Instagram, no @prof.joseval.viana, a partir do dia 9, porque eu vou começar a fazer um planejamento estratégico na área de direito médico e da saúde, para quem quiser atuar nessa área. Então, assista às aulas lá no Instagram, que eu vou falar sobre isso. Aí, se você quiser fazer perguntas, tal, eu vou começar as aulas no Instagram e depois eu vou marcar algumas aulas ao vivo aqui pelo YouTube, tá certo? Muito bem. Todas as vezes que nós falamos sobre competência, eu preciso entender que existem duas ramificações em razão da competência. Primeiro, quando eu falo de competência, eu estou falando, né, qual é o fórum que vai julgar a ação judicial. Quando eu estou falando de fórum, estou falando de fórum mesmo. Quando eu estou falando de foro, eu estou falando de domicílio. Então, quando a gente divide a distribuição da ação judicial em relação à competência, eu preciso entender que eu tenho a questão do fórum, da competência, ou seja, quem é o magistrado que vai julgar esta ação judicial. No nosso caso, nós podemos optar, respeitando o valor da causa, para o juizado especial civil, então falando de tratamento e medicamento. Erro médico é só na justiça comum estadual. Então, eu posso distribuir uma ação judicial de medicamento ou tratamento no juizado especial civil? Eu posso, desde que ela não ultrapasse o valor de 40 salários mínimos. Quando eu falo de uma ação judicial que está acima de 40 salários mínimos, em razão do valor do tratamento ou do medicamento, isso vai refletir lá no valor da causa, eu tenho que distribuir essa ação na Justiça Comum Estadual, já que eu sempre lembro vocês que a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça dispõe de forma clara de que eu aplico o Código de Defesa do Consumidor nos planos de saúde, nos contratos de planos de saúde. Então tá aqui, ó. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Então eu recomendo que você assista às aulas anteriores e eu explico, né? Eu faço a classificação dos tipos de contratos. Então eu digo que existe o contrato individual familiar, o contrato empresarial, o contrato por adesão e o contrato por autogestão. Então, revise lá a matéria. E, nesse caso que nós estamos falando aqui, os contratos, né, exceto de autogestão, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. Então, aí tem uma questão interessante. Se eu aplico o Código de Defesa do Consumidor, e aí eu estou falando de competência, eu vou usar aqui o artigo 42 do Código de Processo Civil, porque é a regra geral. Ele diz assim: as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instruir juízo arbitral na forma da lei. Eu vou ficar só com essa primeira parte aqui do artigo 42, deixa eu só voltar aqui para você acompanhar. Então, as causas cíveis, então os planos de saúde se enquadram nas causas cíveis, serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, né? Por que nos limites de sua competência? Porque nós temos, falando da jurisdição, um olhar um pouco mais amplo em relação à competência, eu tenho juízes cíveis, juízes
penais, juízes trabalhistas. Então, quem é que é competente para conhecer essa ação judicial? É o juiz civil. Então, eu vou sempre distribuir ou no juizado especial civil, né, ou na justiça comum estadual, sempre respeitando o valor da causa. Ressalvado as partes do direito de instituir o juízo arbitral. Cuidado, cuidado, que o Superior Tribunal de Justiça já tem decidido no sentido de que um contrato de plano de saúde, um contrato de consumo, pode ter uma cláusula, né, remetendo uma cláusula compromissória, quer dizer, remetendo ao juízo arbitral, se o consumidor for esclarecido efetivamente dessa cláusula. Então, cuidado para não dizer que não há possibilidade de haver juízo arbitral na relação de consumo. Tá? Falo novamente de que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre essa questão e a única ressalva que ele fez é o seguinte: essa cláusula se tornará, né, válida caso o consumidor tenha sido esclarecido suficientemente de que a questão vai ser dirimida lá no juízo arbitral. Então, cuidado para não sair afirmando aí que não existe essa possibilidade na relação de consumo. Mas eu quero focar já nessa primeira parte aqui, que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz de direito, ok? Muito bem. O que é a competência que a gente sempre fala? A competência é a medida da jurisdição distribuída entre os vários juízes de direito que compõem organicamente o poder judiciário do Estado. Então, é muito simples entender isso, né? O pessoal sempre fala assim, em direito processual civil é muito difícil. Não é difícil. Aliás, quem atua no civil precisa dominar o direito processual civil. Neste caso, o Código de Defesa do Consumidor, que está relacionado, não se esqueça, com a Lei 9656 de 98, porque é a Lei de Planos de Saúde, e logo o artigo 1º da Lei 9656 de 98 dispõe que o contrato de plano de saúde deverá ser analisado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei 9656 de 98. E aí nós sabemos que vamos aplicar o Código de Processo Civil. Então, quando está aqui o conceito de competência, que é a medida da jurisdição distribuída entre os vários juízes de direito, o que eu penso? Aquilo que eu já falei. Eu tenho o juiz civilista, eu tenho o juiz trabalhista, eu tenho o juiz responsável em julgar demandas referente ao Estado, ou seja, divórcio, separação. Então, eu tenho o juiz, né, que vai julgar essas causas. Então, eu tenho o juiz trabalhista, eu tenho o juiz penalista. Então, veja, né, que é muito dividido. E, aliás, vou dizer uma coisa para vocês, em alguns estados nós temos, inclusive, os juízes que julgam questões relacionadas ao direito do consumidor. Então, isso é competência, é essa distribuição da atuação do juiz de acordo com a sua competência, né? De acordo com a sua área. Então, eu reforço que as ações de planos de saúde serão julgadas pelos juízes civilistas, exceto, claro, e aí vai depender muito do estado, se você tiver aí no seu estado juiz, né, vara especializada na relação de consumo, no direito do consumidor, você vai distribuir a ação judicial justamente nessa vara. Eu estou em São Paulo não existe varas especializadas em direito do consumidor, então nós podemos optar ou para o juizado especial civil ou para a justiça comum estadual. Muito bem, seguindo aqui. O artigo 46 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. No direito processual civil, quando você for propor uma ação judicial, você vai partir, né,
do objeto da demanda, se ela for fundada em direito pessoal ou em direito real, onde que você vai propor a ação judicial? No domicílio do réu. Aliás, a regra geral é que toda ação judicial deverá ser proposta no domicílio do réu. No caso das ações, contra as operadoras de planos de saúde, eu posso optar em propor a ação judicial no domicílio do réu. Tá? Eu posso optar, mas agora eu tenho que tomar cuidado. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque o Superior Tribunal de Justiça, numa determinada ação judicial, ele muda um pouco essa regra geral e eu vou explicar por quê. Eu falei para vocês que nós estamos diante de uma relação de consumo. O artigo 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, ele dispõe o seguinte: na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços sem prejuízo do disposto nos capítulos 1 e 2 deste título, serão observadas as seguintes normas. Inciso 1º, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Você vai dizer assim, bom, professor, mas aí está falando sobre responsabilidade civil. Acontece que todas as vezes que nós propomos a ação de negativa de tratamento, negativa de medicamento, nós pleiteamos também a ação de dano moral, Ou eu poderia dizer, uma ação judicial que trata de erro médico, então estou pleiteando dano material, estético e moral em razão desse dano, desse erro médico, dessa negligência, eu vou propor a ação, eu posso propor a ação no domicílio do autor. Por quê? Porque nós estamos fundamentados aqui no artigo 101. Muito bem, professor. Mas e se eu for pleitear a ação, se eu for pleitear a negativa de tratamento ou negativa de medicamento? Eu diria para você, bom, então, de acordo com o artigo 46, você vai propor a ação judicial no domicílio do réu, E se esta ação estiver vinculada com responsabilidade civil, quando a gente fala de responsabilidade civil, nós estamos falando da responsabilidade civil que envolve a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, então eu posso optar em distribuir a ação judicial tanto no domicílio do réu quanto no domicílio do autor, ok? Só que aí é que eu quero chegar e eu vou concluir com vocês essa nossa aula. Em 2013, então está aqui a ministra Nancy Andrighi, tá? No dia 12/6/2013, então isso é um leading case, quer dizer, é o primeiro julgado sobre a matéria. O que tratou da competência? Olha lá, conflito negativo de competência, direito do consumidor, relação de consumo, ação revisional de contrato de financiamento automotivo. São aquelas ações judiciais que as pessoas discutem juros compostos, né? Isso você já sabe. Muito bem. É uma relação de consumo? É uma relação de consumo. Olha o que o STJ decidiu. Entendeu que na relação de consumo a competência passa a ser absoluta. Se essa competência passa a ser absoluta, eu tenho que distribuir esta ação no domicílio do consumidor. Por quê? Em função do artigo 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Tá certo? Então, olha como é importante, né? Então, isso é um precedente. Existem mais 2 julgamentos nessa linha de raciocínio. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos diante disso? Então, segundo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ações judiciais que envolvem planos de saúde devem ser distribuídas no domicílio do autor. Então, se você tiver com uma ação judicial envolvendo qualquer relação de consumo, inclusive questões de direito da saúde, você deverá ajuizar a ação no domicílio do autor. Quero dizer para vocês que eu tenho alunos, eu advogo também
né? Meus alunos falam assim: ah, professor, eu tenho distribuído a ação judicial no domicílio do réu e não tem acontecido nada. Eu também, se eu distribuir uma ação no domicílio do réu, tenho certeza que pode não acontecer nada. Por quê? Porque se o advogado da operadora de plano de saúde souber dessa decisão do STJ, que na relação de consumo a competência é absoluta, ou o próprio juiz de direito poderá declinar de ofício, porque na competência, na incompetência absoluta, o que diz respeito à competência absoluta, o juiz pode declinar. Na competência relativa, não, mas na absoluta ele pode declinar. Então, o juiz pode declinar, ou o próprio réu, a própria operadora, na preliminar da contestação, ele vai dizer que esse juiz é incompetente, uma incompetência absoluta, e você vai ficar brigando aí no processo até que ele seja decidido pelo STJ. E, claro, o STJ vai julgar de acordo com os precedentes, e os precedentes do STJ sobre relação de consumo é que a competência é absoluta e que você tem que distribuir a ação judicial no foro do domicílio do autor, seguindo lá a regra do artigo 101, inciso 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Ok? Fica essa dica para você usar na prática e até a nossa próxima aula. Até mais e vamos continuando aqui com os nossos estudos sobre direito da saúde.